Conte Verde apresenta... Minuto da Copa da Ásia. Loucura, loucura, loucura! Eu sou Yuri Casari e este é mais um episódio do Minuto da Copa da Ásia, projeto do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Antes do nosso resumão, vai lá e confere se você já segue o Conte Verde em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, TikTok, @ConteVerde_. Estamos também aqui no Spotify e no YouTube. E se puder, apoie também o nosso projeto no financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. E hoje, 99 de janeiro de 2024, finalmente acabou o mês, rapaz. E acabou da melhor forma, com dois grandes jogos fechando a fase de oitavas de final da Copa da Ásia. Pogodio šansa, 1:0. Ritsu Doan donosi prednost Japanu. Snažan šut, pravu raketu, ispalio je Maikuma i pogodio stativu, odbijena lopta do Doana. No primeiro horário, Japão e Bahrein, um jogo que seguiu um roteiro pra lá de previsível. O Japão passou com tranquilidade, sem muito susto, apesar de termos mais uma falha defensiva contra um frágil adversário. No comecinho do jogo, até que o time japonês teve certa dificuldade de pressionar, de criar jogadas de ataque. Afinal, enfrentava uma equipe que soube se compactar bem. O Bahrein deixava pouco espaço entre as linhas, dificultando as tabelas e, principalmente, aqueles passes mais verticais em direção à área. E aí, o que fez a diferença foi a inteligência de entender que algo diferente precisava ser feito. Se por um lado o Bahrein aproximava as duas linhas de defesa, ficando com 8, 9 jogadores, todos na linha da grande área, por outro, deixava espaço na intermediária para os chutes de longe. Com meia hora de jogo, Maikuma recebeu de frente para o gol, a uns 20, 25 metros, e chutou forte de pé direito. A bola explodiu na trave do lado direito do goleiro barenita, e no rebote, Doan estava esperto e completou para a rede. Depois do gol, o Japão diminuiu um pouco o ritmo e deixou o Bahrein ficar tocando bola em seu campo de defesa. Os barenitas não conseguiram em momento algum assustar de fato a zaga japonesa. Na volta do intervalo, com apenas 3 minutos, o Japão ampliou. A zaga do Bahrein voltou toda atrapalhada. Kubo roubou a bola na intermediária, tentou fazer a tabela com Ueda, mas foi Ali quem devolveu para o camisa 20 fazer o seu primeiro gol no torneio. A partir daí, o jogo parecia que estava definido. O Bahrein até saiu mais para o jogo, mas não dava a impressão que incomodaria. Isso até os 18 minutos, quando após cobrança de escanteio e cabeçada de Sayed Baker, Suzuki espalmou de um jeito todo estranho na direção do próprio gol. Na tentativa de recuperar, o Ueda trombou com o goleiro e fez um dos gols contra mais esquisitos que você pode imaginar. Mas aos 26, o Japão conseguiu matar o jogo de vez, em jogadaça individual de Ueda. Com um toque na bola com o pé direito, ele conseguiu tirar 3 marcadores da jogada. Avançou em direção à linha de fundo e chutou cruzado por baixo das pernas de Lutfala. E como havíamos frisado em edições anteriores, o Japão acabou dando sorte enfrentando o adversário mais fraco entre os classificados do grupo E. O Bahrein foi líder pelas circunstâncias e mostrou muito pouco durante o torneio. Já o Japão vai com a confiança recuperada depois dessa atuação, ainda que a defesa não tenha inspirado segurança até aqui. Hoje também tivemos a estreia do Mitoma na Copa da Ásia. O jogador atuou por 22 minutos só para soltar a panturrilha. Vamos ver se ele vai fazer a diferença no restante do torneio. E agora, o Japão enfrentará o Irã, que passou pela Síria, mas foi no sufoco, viu? Esse também foi um jogo que teve um roteiro previsível, ao menos na primeira etapa. Era bem clara a estratégia da Síria, fechar a casinha até onde fosse possível. E os sírios conseguiram fazer isso por bastante tempo, por mais de meia hora, até que Taremi recebeu na grande área e foi empurrado. Pênalti bem marcado e convertido pelo artilheiro do Porto. Eu imaginei, e talvez muita gente tenha imaginado, que o jogo acabou aí. Mas a Síria mostrou ainda antes do fim da primeira etapa que poderia ir atrás de uma heróica classificação. Depois do intervalo, aos poucos, o time foi se soltando em busca do empate. Em contrapartida, deixava bastante espaço atrás e o Irã cansou de perder gol. Azmoun, que já havia perdido uma boa oportunidade no primeiro tempo, também deixou a desejar na hora de matar o jogo na segunda etapa. Ali pelos 15 minutos, Sabag, que havia acabado de entrar, recebe em profundidade na direção da linha de fundo. O atacante chega na bola antes de Beravan e tenta o toque para o gol, sem sucesso, mas o goleiro iraniano atingiu de sola o pé de Sabag. O bandeirinha assinalou o impedimento, mas com o auxílio do VAR foi possível ver que ele não estava impedido e o pênalti foi muito bem marcado. Omar Kerbin foi o responsável pela cobrança e empatou o jogo. Antes, com o resultado na mão, o Irã foi pedindo para se complicar na partida e foi perdendo mais gols. Aos 45, Taremi precisou intervir no campo de defesa e tomou o segundo amarelo, depois de ter levado o primeiro por simulação.
Com 1 a menos e com mais 30 minutos para jogar, o Irã se concentrou mais em fechar os espaços do que em tentar buscar o gol, ainda que tenha tido mais chances na prorrogação. Nos pênaltis, os iranianos foram perfeitos. 5 cobranças, 5 gols. Já a Síria perdeu a segunda cobrança com Youssef, que parou em Beiravan, e as penalidades terminaram em 5 a 3 para o Irã. O Irã teve boa atuação no primeiro tempo, poderia ter vencido com mais facilidade, mas se complicou sozinho, e agora enfrenta o Japão sem um de seus principais jogadores. Será, sem dúvidas, uma espécie de final antecipada. A Síria termina sua campanha por cima, invicta, com 3 empates e 1 vitória. Grande momento para o futebol do país. E agora, eu volto a falar contigo só na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Tajiquistão e Jordânia às 8h30 e em mais uma mudança de horário, Austrália e Coreia do Sul, 12h30, ambos pelo início aí das quartas de final da Copa da Ásia. Até lá! Com o Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo passam por aqui.